Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia se está assistindo esse vídeo em outro momento. A gente chega então hoje no nosso terceiro encontro de discussões sobre o teatro e a dança na infância, né? Essas discussões foram traçadas então a partir deste livro aqui, Teatro e Dança nos Anos Iniciais, escrito pela professora Thaís Ferreira e a Maria Falkenbach. Então, como já combinado hoje, a proposta é que a gente possa fazer alguns movimentos, né, corporais, algumas experimentações para tentar um pouco compreender alguns dos pontos chaves, né, que as autoras foram discutindo no capítulo 1 sobre o teatro e no capítulo 2 sobre a dança. Então, a minha proposta é que hoje a gente possa viver algumas experiências, e aí eu fiz questão de misturar essas experiências, ou seja, eu não dividi agora vamos viver só teatro, agora vamos viver dança. Eu fiz questão de ir mesclando alguns exercícios, né, simultaneamente, para que a gente possa entender esses conceitos, né, da dança e do teatro como uma linguagem que é similar, né, que habita em um terreno próximo da expressividade corporal, né? Esse terreno próximo da criação, que é diferente das outras linguagens, como a música e as artes visuais, ela acontece propriamente, né, pelo corpo. Então, é fundamental que a gente hoje possa também se experimentar e entender essa forma de pensar, de produzir conhecimento pelo corpo, né? Que é uma outra lógica que a gente talvez não esteja tão habituado a interagir no cotidiano. Então, o que eu queria lembrar, se você está assistindo essa gravação, que você possa pegar em um material perto de você, material que seja maleável, material que possa ter uma relação com o seu corpo, para que a gente possa, na sequência agora, fazer alguns movimentos e compreender como que esse objeto pode aí ser um disparador, ele pode modificar a nossa forma corporal, tá bem? Importante, se puderem ter uma garrafinha de água perto, né? Também é importante a gente ter essa ideia de que o corpo precisa ser hidratado, né? Lubrificado à medida que ele vai se movimentando. Antes da gente começar, eu só queria destacar alguns pontinhos que são fundamentais para a gente não perder de vista, então, de que mais do que a gente ter uma sala repleta de materiais, né, acho que as autoras trouxeram muito presente isso, acho que é importante a gente pensar em construir relações entre a gente, né, entre os educadores, entre as crianças, relações que vão ser corporais, relações que vão ser sensoriais, né, que vão ser pelo olhar, pelo toque, por uma via que talvez não seja tanto da palavra, não que a palavra não possa aparecer aí, mas é uma outra forma de percepção, né? Percepção da sala, do espaço que a gente ocupa, da, das relações mesmo que a gente estabelece com os colegas, né? A gente passa talvez a observar a pessoa de uma forma um pouquinho mais diferente, com mais atenção, né, do que no dia a dia a gente faria. E acho que para tudo, né, para que a gente possa construir com as crianças essa relação de familiaridade, de assim como a gente constrói com a literatura, por exemplo, quando a gente traz um escritor ou quando a gente elege um livro para trabalhar com as crianças, a gente vai construindo essa relação de familiaridade, né? Apresenta quem é o autor, a gente lê a história, depois a gente pensa ações sobre a história. Então, no caso do teatro e da dança, é fundamental que a gente possa oportunizar que as crianças apreciem, né, preferencialmente ao vivo, alguma manifestação teatral, alguma coreografia, alguma exibição aí das cidades, né, que a escola está, porque nem sempre a gente se dá conta disso, né? A gente já ouviu assim, minha cidade não tem um teatro, não tem uma galeria, um espaço artístico, né? Mas é importante que a gente sempre lembre que a arte, né, ela está presente em diversos lugares, não somente nesses lugares elitistas, ditos, né, lugares de arte, mas
a dança, o teatro pode acontecer na rua, pode acontecer no pátio da escola, pode acontecer no ginásio, numa igreja, no salão paroquial, né? Então, que a gente sempre possa aí, talvez, ampliar o nosso radar, o nosso olhar, para que outras manifestações já estão acontecendo aí na nossa cidade, que a gente poderia fazer parcerias, que a gente poderia fazer esses convites, para que as crianças tenham oportunidade de conhecer diferentes formas de teatro, diferentes formas de dança, né? É muito comum a gente tá passando um teatro infantil, vou levar as crianças da minha turma no espetáculo tal. E com o tempo, nós, enquanto professores, vamos percebendo também que alguns espetáculos têm uma proximidade estética na construção. Esse aqui usa muitas coisas coloridas, usa muita os figurinos são muito coloridos, cheio de coisas. Esse outro aqui já é uma coisa bem intimista, simples. Isso é legal a gente trazer para discutir com as crianças também. A forma com que esses espetáculos são produzidos, né? O que tinha de diferente de ir fazendo uma retomada nas coisas que ao longo da passagem da criança na escola, ela já viu com a gente, ou com outros colegas, outras professoras, né? E isso a gente às vezes perde no nosso radar, porque a gente pensa somente aquele momento do projeto que a gente está desenvolvendo, enfim, né? Então, anotei aqui para a gente não, assim, perder de vista essas oportunidades que possam estar surgindo, né? Tem algumas cidades mais no interior que às vezes alguns grupos de teatro oferecem para a escola, então se combina um cachê, alguma coisa junto com os pais também, para que as crianças, o teatro venha até a escola, né? Então, é legal a gente pensar isso. E também, acho que no nosso último encontro, a gente falou da possibilidade de envolver as famílias, né? Em algumas vivências, em algumas experimentações, não somente com as crianças que a gente está vivenciando aquela experiência, mas por que não pensar uma integração com as famílias, em vez da gente, sei lá, ficar fazendo algumas dinâmicas, algumas coisas lá que a gente sempre costuma fazer, com papel, com, né, outros materiais, por que não pensar ações de encontro, de dança, de improvisação, né? Não precisa se ter um produto a se chegar, mas de pensar alguns disparadores que podem trazer relações diferentes de aproximação, inclusive entre algumas famílias, né? Estão no início do ano letivo, no meio aí, ou até mesmo no final também, a gente pensar nesses movimentos aí de entrosamento, né? Corporal. E aos pouquinhos também a gente tendo a consciência, né, da importância de preparar esse espaço para a prática que a gente vai viver com as crianças. O que eu quero dizer com isso? Que daqui a pouco se o nosso espaço ele está repleto de mobiliários, de mesas ou de coisas que dificultem a movimentação mais ampliada e mais livre das crianças, isso pode ser aí um dificultador, né? Em vez de facilitar o movimento, em vez de dar prazer para as crianças se movimentarem, isso pode dar uma espécie de travamento, assim, né? Porque os gestos vão ser mais contidos, porque eu não posso abrir muito o braço, porque senão bate ali, né? Então, se a sala da gente não proporciona isso, é legal, então, de pensar em outros lugares, né? Como o pátio da escola. Já vi refeitórios, às vezes, que são mais fáceis de arredar as mesas do que as próprias salas. Então, é legal de pensar junto com as equipes de vocês, né, nos lugares que vocês atuam, essas adaptações, né, que podem e devem ser feitas, inclusive, juntamente das crianças também, né? Nem sempre o adulto precisa deixar aquele espaço livre de mesas, livre de móveis, mas a gente pode ir organizando com as crianças essa consciência de que o espaço precisa estar livre, que a gente precisará arredar as mesas e depois, talvez, colocá-las de volta, né, no lugar de origem. Então, isso a gente vai estimular também o senso de coletividade, o senso aí de pertencimento do espaço, que são aí fatores fundamentais tanto para o teatro quanto para a dança acontecer, né? Por mais que se faça um monólogo, um solilóquio, né, quando é um texto sozinho de uma pessoa, ele nunca acontece sozinho, porque sempre tem uma equipe por detrás ali para apoiar o ator, no caso que está em cena, né, ou o bailarino que está fazendo um solo. Então,
esse ponto é fundamental também, assim, a gente nunca faz teatro nem dança sozinho, tá bem? Acho que agora já deu tempo, enquanto eu falei, para vocês escolherem um objeto. Eu vou arredar um pouquinho as coisas aqui também e a gente vai se colocar em pé, né? Para a gente experimentar, então. Deixa eu só trocar a câmera aqui de lugar. Deu. Por enquanto, a gente ainda não precisa pegar o objeto, tá? A gente vai só fazer alguns movimentos que a gente vai preparar o nosso corpo para ele se perceber de uma forma diferenciada, né? Então, a gente vai trabalhar alguns exercícios que eu chamo de alongamento e aquecimento, para depois pensar a prática em si, tá? Então, são cuidados que a gente precisa ter. Vou colocar aqui, vamos lá. Deixa os dois pés centrados no chão, relaxa os ombros e vai sentindo o peso que esse corpo ocupa no espaço. Sente como é mais confortável para você, se você abrir mais os pés ou se você fechar. Geralmente a gente deixa ele na altura dos nossos ossinhos aqui, a perna um pouquinho aberta, um pouquinho depois. Uma esticada, uma alongada. Percebe o ar que entra pelo nariz e o ar que sai. Dá uma lateralidade. Estica como quem quer alcançar o céu, como se nas nossas mãos tivesse um velcro. E quer tocar um velcro que está lá em cima para grudar. Troca de lado. Os joelhos, né? Flexiona um pouquinho, a gente vai tentar subir e no 3 a gente vai cair, desmontando, tá? E aí a última coisa que volta ao lugar é a cabeça. Então, a gente vai cair e a gente vai empilhando vértebra por vértebra, você vai sentindo e a última coisa que a gente volta é a cabeça, tá bem? Então, estica, 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 estica lá o máximo que conseguir. Vai na pontinha do pé. Vai lá trocar a lâmpada lá em cima. Respira. 1, 2, no 3, solta o ar. 3. Caiu lá embaixo, relaxa a cabeça. Flexiona os joelhos. E vai empilhando. Se a gente estivesse em duplas, né, poderia pedir para um colega ir pressionando aqui e quando a gente fosse subindo, ia empilhando até sentir que a cabeça tem um fiozinho assim que puxa a gente. Então, basicamente, o nosso corpo, ele tem, nesse exercício, uma força que nos puxa da cintura para cima, para o alto, e uma força, né, da cintura para baixo que nos puxa para baixo. Então, o nosso corpo, ele está no espaço no dia a dia por uma relação de oposição, né, de uma parte que fica para cima e outra para baixo. Essa tensão que existe é o que faz a gente, né, ter essa segurança, esse equilíbrio também para se movimentar, né? Agora, a gente vai tentar fazer um exercício bem que as crianças geralmente gostam bastante de... Eu brinco de um astronauta, né? Como se você fosse ter um passo de quem está caminhando na Lua. Vai sentindo esse equilíbrio, como se o seu corpo estivesse num lugar em que tudo é muito leve e muito lento. Não tenha pressa de colocar o pé no chão. Sente a perna tremendo um pouquinho, tendo essa desestabilidade, que a gente não está acostumado.
chegar. O braço, a gente vai trabalhar em oposição com... Então, se o braço, se a perna vai para frente, o nosso outro braço está para trás, fazendo um apoio. Imagina que tem uma bandeira lá no outro lado da sala que a gente tem que chegar. Geralmente, quando a gente trabalha com as crianças, elas têm pressa de chegar, né? E aí a regra do jogo é que o último a chegar ganha. Então tem que ser muito, muito lento. E se tivesse mais pessoas na sala, a gente também ia ter que negociar o espaço, né? Às vezes o braço de um tá vindo, a gente tem que se desequilibrar para poder chegar, né? E aí a gente chega no nosso ponto de origem. Como é um lugar que tem muita gravidade, né? O nosso corpo tenderia a subir, a gente vai juntar os nossos joelhos para fazer mais força. E como se a gente fosse ter uma broca, uma furadeira, a gente vai rotacionar os nossos joelhos, como se quisesse fazer uma marca no chão, uma força. Isso aí. Como se quisesse. Faz um grande círculo. Para o outro lado. Dá umas dores indesejadas, você vai percebendo umas partes da perna que talvez você não utilize tanto, principalmente as partes posteriores aqui, os ligamentos. E aí a gente fez um caminho um círculo tão forte ali que a gente cavou, que agora esse círculo se expandiu para outras partes. Esse círculo agora que a gente construiu com o joelho, ele veio para a perna. Usa uma perna de base, né? E constrói um círculo com a outra. Um círculo grande, maior que você conseguir. E aí surgiu uma mosca. Essa mosca você vai tentando espantá-la em formas circulares. Tentando pegar ela. Às vezes tem que pular. Pensa em formas circulares. Você acha que vai pegar. Às vezes ela está rasinha, está baixa. E ela posou no seu nariz. Olha ela só com os olhos. E ela sumiu, está bem pertinho do seu rosto. Circula com os olhos. O nariz. Você não pode usar as mãos e com o nariz somente você gostaria de fazer com que ela saísse. Né? Ih, acho que ela saiu. Ih, não saiu. Agora a gente vai tentar espantar ela com o nosso ombro. E acho que ela vai pousar no ombro. Pousou no ombro, jogou ela para cima. Pum! Jogou ela para o outro. Com os dois. Acho que ela sumiu. Não foi. Voltou. Agora, a gente pode usar todo o nosso corpo para tentar espantar ela. Como se a gente produzisse um vento com o nosso corpo que afastasse ela. Usa tudo. Cabeça.
E vai dando calor. Tira o casaco, mas opa! Isso aí. Eu acho que a mosca foi. Não foi, não. Agora, do círculo, a gente vai fazer um movimento reto, bem destacado. Agora é como se o nosso corpo fosse daqueles super-heróis que esticam, sabe? Tipo um Homem-Aranha, assim. Vai lá pegar a mosca. Em ângulos bem retos. Com a cabeça. E aí, a gente pegou a mosca, só que foi tão rápido que a gente engoliu a mosca. E aí, bem fácil de acontecer, né? E agora essa mosca está dentro da nossa barriga. E ela está se movimentando. Movimento circular. E às vezes, sabe quando ela fica ali naquele pozinho meio raso, tipo um bambolê? Imagina que tem um bambolê ali. E agora ela está só no peito. Subiu ali para o peito, subiu só para o braço. Passou para o outro. Está saindo, tentando sair pela cadeira. Ih, foi lá para o pé. E passando por todo o corpo de novo. E saiu. Ufa! Que dificuldade, hein? As crianças geralmente gostam bastante quando a gente introduz assim, alguma situação que elas identificam no cotidiano, né? Então, eu trouxe a mosca, mas a gente pode pensar uma outra relação. Apareceu um tigre, aparece, né? Vai construindo uma atmosfera diferente, né? Então, a mosca eu trouxe porque ela é um animal que tem qualidades de voo, então ela é leve, né? Então, isso é uma intencionalidade de um movimento que eu achei interessante. Se a gente fosse desejar fazer um movimento denso, a gente utilizaria um outro animal, que tem uma relação de chão, por exemplo, né? Agora que a gente já aprendeu a fazer um círculo, entendeu um pouco desses círculos que são possíveis, queria fazer um desafio para que a gente pudesse eleger uma das mãos que a gente tem mais facilidade, se é a mão direita ou se é a mão esquerda. Já vai pesquisando aí qual que é a mão que você tem mais contato diário e a gente vai produzir círculos. Pode ser de fora para dentro ou de dentro para fora. Primeiro com o dedo, depois com 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, a mão toda. Deixa o pulso circular bem. Se está fazendo de fora para dentro, troca agora. Como seria de dentro para fora. E esse círculo vai aumentando. E agora, é como se fosse aquelas bolhadeiras que a gente fazia, lembra, com a mão? Vai sentindo que é quase um helicóptero. E o joelho vai junto. E o
Usa o outro braço também. Como se fosse uma única engrenagem, uma hélice dupla. Não esquece de respirar. Sente esse ventinho que vem. Deixa o braço relaxado, solto, não bota peso. Troca o lado. Quando chega lá em cima, não coloca peso, deixa o braço cair. Pela força natural da gravidade. Fica até mais geladinho, né? E para o movimento. Percebe o braço, como é que ele termina. Não freie. Deixa ele ir até o final. A gente já vai percebendo que o nosso corpo, este movimento que ele é feito, ele precisa de uma energia de impulso, que é uma força que prepara o gesto para ele acontecer. E depois que ele para, ele ainda tem uma sobra de não esperava que iria parar esse gesto, né? Então, ele vai diminuindo lentamente. E agora o desafio é a gente fazer um círculo grande com o braço e com uma outra perna a gente vai tentar fazer um outro círculo também. Dá um tilt agora. Braço cruzado, isso aí. E como seria se a minha mão continuasse aqui fazendo círculo, mas agora o meu pé resolvesse fazer um triângulo? E meu pé resolvesse fazer um quadrado. Troca de braço para não cansar muito o lado. A gente tende a nossa percepção às vezes vai mais para o círculo, às vezes vai mais para o quadrado. Depois a gente entende que o círculo já está dominado e o quadrado não está. Aí a nossa atenção vai para o quadrado. Que legal, nosso corpo então consegue ter ao mesmo tempo, nesse caso, 2 pontos de concentração, né? Como seria fazer 2 círculos, um de fora para dentro, o outro de dentro para fora? Tipo aqueles cataventos aqui no Rio Grande do Sul, tem uma cidade que se chama Osório. Tem uns grandes cataventos que ficam lá em toda a cidade, gerando energia. Relaxa. Isso aí. Se quiser tomar um pouquinho de água, respirar. A nossa respiração ela vai se modificando, né, quando a gente começa a se exercitar. A nossa frequência cardíaca vai aumentar o ritmo. Então, é interessante também, pensando isso, que toda a nossa composição corporal vai se modificando quando a gente está fazendo gestos, movimentos, quando a gente está brincando com as crianças, né? E quando a gente está, por exemplo, brincando no pátio, é muito comum de ter algumas brincadeiras que têm esse ritmo mais acelerado, depois pausa. Ou que começa lento por uma questão de estratégia e depois vai, né? Então, isso já é uma boa fonte de discussão com as crianças, né? De tu transformar uma energia que está mais devagar para mais rápida. Uma qualidade do movimento, né? Que a gente faz sem nem pensar muito como que a gente faz isso. Porque o nosso corpo é tão inteligente que ele já vai sacando isso e conseguindo transformar, né?
Agora eu queria que a gente pudesse escolher o nosso objeto que vocês têm aí perto. Eu trouxe aqui, enquanto vocês estão pegando, algumas coisas que eu acho que são bacanas. Alguns até eu tirei do livro ali que as autoras citam, para pensar, por exemplo, com crianças bem pequenas. Vamos pensar ali 3, 4 anos, né? Então, tudo que tiver essa possibilidade de uma textura diferente é muito interessante. Então, essas bolinhas que a gente tem, às vezes, de fazer esses exercícios, até as bolinhas, às vezes, que a gente compra em loja pet, por exemplo, umas que são de borracha, em geral, elas têm uma textura bem interessante, assim, que às vezes umas são mais ponteadinhas, assim, outras são mais lisas, rugosas, né? Que seria legal da gente ter essa experiência sensorial de ir passando pelas partes do corpo. Sentindo que em alguns lugares às vezes pode dar uma cosquinha, alguns lugares isso vai ser mais gelado, né? A nossa percepção de temperatura, dependendo da parte do corpo, também vai se modificando, né? Então, a composição do material também vai trazer, às vezes, um cheiro, né? Traz essa percepção bem ampliada realmente. Mas, às vezes, a gente não tem uma estrutura assim mais elaboradinha, não tem dinheiro para comprar, tem a boa e velha bolinha de papel, né, que pode ser também um material leve, de fácil recurso e que a gente possa experimentar, tá? Então, se vocês puderem deixar uma bolinha de papel aí pertinho de vocês, a gente usa ela daqui a pouco junto com o objeto também. Acho que é bem legal experimentar isso. E o rolinho de espuma, pincel, sabe esses materiais que às vezes estão lá no nosso carrinho de materiais, que a gente só consegue olhar para eles como material de pintura, por exemplo, né? Olha com estranhamento para alguns objetos. Claro, pensando que ele não vai oferecer risco para as crianças, né? Mas pensando também a composição deles. Olha que interessante sentir. Às vezes é como se fosse um carinho, uma massagem, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Elia Borges, que ela é uma psicanalista que trabalha na escola Angel-Viana, na faculdade no Rio de Janeiro, que ela diz que o nosso corpo, ele tá, em geral, ele vive anestesiado, né? Sabe quando você vai lá no hospital fazer o exame, te coloca uma anestesia para você não sentir nada, né? O nosso corpo, no cotidiano, a gente já se acostumou a desativar algumas chaves e algumas coisas passam a ser naturais, passam a ser normais para a gente. Principalmente quando a gente vai no mesmo espaço todo dia, pelo mesmo caminho, né? Então, o nosso corpo, nossa sensorialidade já se acostumou. E aí, alguns cheiros, algumas lojas que possam ter surgido ali no meio do caminho, né? Alguma árvore que foi retirada, às vezes a gente acaba não percebendo mais, porque a gente foi, né? Meio que se diz assim, anestesiado, principalmente no sentido básico que a gente usa também, que são os sentidos visuais, os auditivos, né? Principalmente quando a gente está no trânsito. Então, assim como lá os autores da música vão dizer que é importante que a gente limpe os nossos ouvidos, aqui a gente vai pensar que é importante a gente voltar a criar uma situação de excitação dos nossos sentidos, né? Então, o nosso corpo, ele é repleto de sensorialidades, né, que vão trazer memórias, vão trazer imaginação, vão ativar aí outras portas, né, de criação, pensando aí a questão expressiva, né, de criar coisas com o corpo e não usar o corpo como a gente usa no dia a dia. Então, é legal que a gente possa sempre trazer alguns materiais que produzam cheiros diferentes, né? Eu gosto sempre de ter, principalmente quando a gente vai vivenciar alguma ação mais prática, de ou coloca um incenso antes das crianças chegarem na sala, mas enfim, tem alguma coisa diferente, que não é aquela sala que às vezes a gente vai para fazer aula de educação física ou vai para fazer uma brincadeira, por exemplo, né? É o mesmo espaço físico, mas ele está aí com algumas características diferentes que os nossos sentidos vão percebendo, né? Então, isso é legal, a gente poder pensar, né?
e também aí manter isso no nosso senso nas formações com os professores, né? De possibilitar exercícios e práticas corporais que nosso grupo de professores também excite os seus sentidos novamente e saia desse anestesiamento, né? É um jogo que precisa ser feito aí com bastante frequência, porque a força de empuxo para esse anestesiamento acontecer é muito grande, né? Porque o nosso corpo ele se preocupa na sobrevivência. E para sobreviver, ele tem que economizar energia muitas vezes. Então, tudo isso é meio que às vezes instintivo, né? Tanto é que quando a gente está fazendo uma dança, quando a gente está criando algo, a gente tem um cansaço muito maior. Assim como é a mesma sensação de quando a criança está completamente envolvida ali no seu jogo, na sua brincadeira, né? Ela está inteira naquela situação. Então, nós adultos também, nesses momentos, é legal de pensar isso, tá? Então, vamos... Não sei se vocês conseguem pegar a bolinha antes do objeto. E a bolinha é bem legal da gente poder preparar, então, para a chegada do objeto. Ou quem tiver essa bolinha de plástico, também pode, de borracha, também pode ser. Então, primeiro percebe essa relação. Como se essa bolinha estivesse muito quente e ela não parasse no mesmo lugar muito tempo, né? E às vezes sai da mão e vai pro pé e ela voa. Aí a gente vai pensar agora formas de carregar essa bolinha com a gente. Como que a gente poderia carregar essa bolinha com a gente? Diferentes formas. Sem usar necessariamente as mãos, né? Vai experimentando uma forma. E vai tentando fazer essa transição de uma forma para outra, também sem usar as mãos. Caiu, pega com os pés. Algumas partes do corpo você vai ter mais facilidade que outras. Quando você sentir que está fácil, constrói alguma coisa para dificultar, bota mais velocidade, os pulos. É legal a gente pensar também que a gente pode ter ações no plano alto, quando a gente está em pé, no plano médio, quando a gente está quase agachado, e no plano baixo. Então, também tenta exercer isso de construir formas de carregar essa bolinha. Formas de jogar. Como eu poderia jogar diferente, sem ser assim e sem ser assim? Formas de jogar. Agora, formas de esconder essa bolinha. Esconde ela em você, em alguma parte. Não tem nenhuma bolinha aqui, não tem. Vai escondendo. E às vezes é quase como um passe de mágica, assim, sabe? Que você esconde de uma para outra e já não está mais ali. Esconder entre as pernas,
entre os braços. Eu consigo esconder ela com o pescoço? Entre os braços, entre os pés. Os pés é mais fácil, né? Então, isso você pode construir com as crianças várias sequências de jogos, pensando ações, né? A partir dessa bolinha. Se você quer trabalhar um pouco mais da expressividade de alguns movimentos, pensa sempre em alguma ação, né? Jogar, esconder, puxar, como seria se essa bola fosse uma corda, né? Porque com o tempo, à medida que a gente for se familiarizando, o que a gente pode fazer? A gente estava aqui, né? Fazendo uma ação com a bolinha. Depois a gente tira a bolinha, imagina que a bolinha continua ali, por exemplo. Para a gente trabalhar nossa memória corporal, né? Como que era quando eu estava lá puxando, como que o meu corpo reagia, né? Depois você faz muito com o objeto, depois tira ele para ativar essa memória aí e possibilitar que a criança também reinvente esse movimento a partir do que ela lembra, né? Das sensações que ela teve. Agora, com o objeto que vocês escolheram, a gente vai pensar algumas ações. Dentro do livro, ali na parte de dança, a professora Maria Falkenbach traz o importante teórico para a área do movimento. Algumas pessoas brincam que ele é meio como se fosse o arquiteto do movimento, que é o Rudolf Laban, né? O Laban, ele constrói, né, uma série, ao observar os movimentos assim, na vida humana e também na criação, ele vai eleger que existem alguns movimentos com qualidades diferentes. E aí ele vai dizer que alguns movimentos são fortes, outros são fracos, uns são rápidos, outros são lentos, né? Uns são contínuos, outros são staccatos, né? Ele vai compondo ali, se vocês pesquisarem ali qualidades do movimento Laban, ele vai trazer uma série de comparações, assim, né? De como que a gente pode pensar, inclusive, a variação de um movimento. Então, por exemplo, aqui na bolinha que a gente estava carregando ela com uma coisa mais leve, né? Como seria carregar essa bola se ela fosse muito pesada? Né? Imaginando se ela tivesse o outro peso. Como seria carregar essa bola pesada muito lentamente? Como seria carregar essa bola pesada muito rapidamente? A gente vai mudando ali algumas coisinhas para também investigar essa diferenciação no movimento, né? Então, eu escolhi aqui um instrumento, um cachixi que eu tenho, que ele é bem levinho, de cerâmica, então você pode fazer com o material que você tiver, né? Não precisa ser um material muito elaborado, mas desde que ele não te machuque, né? E também não quebre se possa cair. Agora a gente vai imaginar que esse objeto, ele nos ajuda a flutuar. Então, se a gente fosse leve como uma pena, nessa qualidade de movimento. Então, a gente vai tentar explorar um pouquinho mais dele. Vamos lá. Lembra do astronauta que a gente fez lá no início, que tinha aquela qualidade assim? Usa isso que tu tem. Como se fosse leve, carregando ele pelo corpo, como se fosse a bolinha antes, leve. Como você equilibrar a cabeça. Será que dá para equilibrar? Sente o peito expandido quando é leve também, abre.
Agora a gente troca e ele vai ser uma peça muito pesada. Muito pesada, como se fosse um saco de cimento lá de 50 quilos. Muito pesado. Mais pesado ainda. Ai, você quase não consegue levantar. E esse objeto ele ficou tão pesado que ele caiu. E aí agora você tem que buscar formas de arrastar esse objeto. Arrastar. Empurrar. Para ficar mais fácil, imagina que você está com um objeto maior um pouquinho. Imagina que você está com uma parede de vidro contrária a você tem que arrastar. Sabe aquela estante quando você quer mudar na casa e você fica assim, e você vai, né? Isso, vai usando o repertório do seu corpo. Você tem que arrastar. Isso aí. Agora a gente já arrastou a estante, a gente já arrastou o que a gente precisava. E a gente vai pensar uma outra ação, que é chicotear. Chicotear. Agora é o braço. Chicotear. Chicotear em círculos. Chicotear em ângulos retos. Como seria se não existisse mais esse objeto e o chicote fosse o próprio corpo? Chicotear com a cabeça. Com a coluna. Agora, como se a gente estivesse deslizando. Eu gosto de brincar com as crianças como se a gente estivesse patinando no gelo. Imagina que seus pés estão caminhando num ambiente bastante ensaboado, que você fica escorregando. Lembra quando a mãe passava cera no chão e você ficava lá com aquele paninho assim, lustrando o chão? Isso. Agora, a gente entrou numa casa que está há muito tempo abandonada e as coisas estão muito empoeiradas. A gente vai precisar espanar. Tudo empoeirado. Muitos ácaros. Espana com a barriga, com o peito, com o bumbum. Espana. Tira a poeira. E agora a gente vai brincar um pouquinho com tudo. A gente vai deslizar, espanar, chicotear, empurrar, flutuar. Vai lá! E
E aí você vai escolher desses gestos que você está fazendo, escolhe 3, de qualidades diferentes. Sei lá, um para exclamar, um para chicotear, escolhe 3. Vai experimentando aí. Não pensa, simplesmente se experimenta. Pensa com o corpo. E aí, depois que você escolher, você vai tentar juntar um no outro. Como se fosse uma sequência de movimentos. Vai contando os tempos. 1, 2, 3. Né? Até o número de movimentos que você tiver. Vai lá. Isso aí! Depois que você escolheu, conseguiu montar essa sequência, olha que legal isso, né? A gente está acostumado a trabalhar no letramento, né, das crianças para construírem frases. Hoje o dia está, hoje eu me sinto, né? A gente construiu uma sequência de frases aqui, mas com uma outra lógica, que é o movimento, né? Então, eu entendo como que eu começo, depois o que vem depois, até onde é o meu ponto final, né? Aqui a gente está estabelecendo uma sequência de movimentos com 3 gestos. Depois que o tempo a criança for familiarizada, a gente vai. Já dei um 3, crio mais 3. Vai aumentando, quando vê você tem 15 gestos ali, que você vai inclusive poder brincar com os números. Então, vamos dizer que aqui o meu é 1, 2, 3. Com o tempo, eu posso brincar. Começo pelo 3, vou para o 1, termino com 2. Né? A gente pode, à medida que for familiarizando com o movimento, já extrapolar essas ordens dele também. Então, é um exercício que é bem interessante quando a gente quer compor um movimento coletivo do grupo, né? Às vezes, eu criei meus 3 movimentos. Aí eu vou e assisto o meu colega fazendo os 3 movimentos dele. A gente vai tentar fazer isso daqui a pouco. Incrementar os meus 3 com mais os 3 do meu colega e nós vamos ter no total 6. Isso que é legal, a gente vai pensando quantas vezes eu estou com a cabeça mesmo, porque daí a gente vai trabalhando um conceito que a gente chama de precisão do movimento. 1, 2. Porque se você quiser colocar, por exemplo, uma música para trazer esse clima, essa atmosfera para o movimento, ela vai ser determinante nessa contagem do ritmo, né? Se a música for muito acelerada, isso vai impactar em uma outra ordem, né? Ao contrário, se for lenta também. Eu vou ter que, às vezes, dos meus 2 tempos que eu fazia assim, eu vou ter que ralentar, né? Para compor com o movimento. Então, deixa eu só retomar para ver se eu aprendi contigo. É deslizar, socar, chicotear para frente e a cabeça. Então, nós temos deslizar. Quantas deslizadas é? 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acrescentando os meus ali, que é a perna, joga a perna para frente,
vem com o braço para frente e devagar entender. 1, 2, perna. E acelerando, como fica? 5, 6, 7 e 8. Isso aí, a gente vai mexendo nessas ordens, né? Então, se a gente estivesse numa turma de 5 crianças, cada um com 3, olha quantos movimentos a gente já estaria aí. É quase um jogo da memória corporal, né? Sim. Bom, a gente pode sentar um pouquinho agora, que a gente já aqueceu. Depois a gente finaliza um pouquinho. Quero mostrar para vocês algumas coisas que eu fui criando agora também, pensando aí um grupo de crianças daqui a pouco que é mais tímido, né? Um grupo de crianças que não vai, às vezes, num primeiro encontro já se sentir tão à vontade para estar criando, assim, brincando, interagindo, né? É engraçado que às vezes as crianças elas vão querer, elas começam a rir, né? Ah, que, então, deixem isso acontecer, deixem isso fluir, porque nos primeiros movimentos, nos primeiros dias é assim mesmo, essa alegria de poder fazer algo que até então a gente não podia, né? Ou melhor, que a gente não era convidado a fazer, né? Então, isso é super natural, ao mesmo tempo que algumas crianças podem também preferir só assistir. E também tá tudo bem, gente, porque a gente aprende muito nessa condição de espectador também, né? Quando eu olho, eu estou observando, meio que como eu brinco, passar um scanner no que o outro está fazendo para traduzir para o meu, né? Se a gente tivesse lá 2 computadores, cada um com um sistema operacional diferente, né? Eu vi aquele lá, mas eu não tenho a mesma habilidade, não tenho as mesmas placas, né, de velocidade, mas eu vou traduzir para o meu. É interessante esse teu relato, porque ele pode ser um bailarino, mas não quer dizer que ele vai saber fazer aquilo, porque é um outro coletivo que produziu, né? Precisa passar pela... A gente brinca que é um processo de transdução, é uma tradução para aquele outro corpo, né? Quando, por exemplo, acontece a gente tem um espetáculo, aí um dos atores faltou, por exemplo, precisa um outro substituir. Nossa, para essa pessoa entrar naquele papel que ela não está acostumada, ela vai ter que olhar muitas vezes a gravação, vai ter que entender onde que sai, onde que entra, né? Construir essa subjetivação para ela, né? Para ela entender esse motivo daquele movimento acontecer, porque a gente pensa às vezes que é só a forma, né? Não, não é só a forma. Tem uma série de coisas ali que habitam, né? O fazer criativamente. Então, depois passa esse contato que quero com certeza ampliar também. Eu anotei algumas coisas aqui também que possam ser interessantes, né? Para a gente também trabalhar. A gente criou essa sequência de movimentos agora. Também trabalhar numa perspectiva que a gente brinca que é pergunta e resposta, né? O que é a pergunta e resposta do movimento? Por exemplo, eu fiz lá a minha perna, 1. Aí o outro jogador faz o seu movimento 1. Aí, né, o outro faz o 2, faz o 3. Mas depois pode ser um faz o 1, o outro faz o 3. Né? Depois chega um tempo em que não tem mais esse tempo de espera. O outro está finalizando o movimento e a gente já está começando. Então, vai ficar como se fosse uma engrenagem mesmo, que é bem legal de exercitar com as crianças, porque o que a gente está trabalhando, né? Além da questão de entender o seu corpo, além da questão de entender outras formas dele se movimentar, de agir, o tempo, esse tempo de escuta, de espera, né? Esse aguardar o outro. Nem tudo fica no meu tempo, eu também tenho outro tempo do outro, né? Isso é muito legal, assim, da gente poder proporcionar que as crianças tenham essa escuta de si, mas também do outro, né? As questões das velocidades, que a gente já falou, a força, a potência, né? Se é fraco, se é forte, o plano que a gente está brincando. Às vezes acontece da gente compor, sei lá, que a gente está num zoológico, por exemplo. Aí no zoológico é um ambiente muito legal da gente brincar, porque vai ter animais de diferentes qualidades de movimento. Alguns que se rastejam, que estão lá no plano baixo, outros já que voam, que estão lá no plano bem alto, na qualidade leve, né, de movimento, outros que são pesados e que são lentos, que estão talvez no plano médio.
Então, é legal a gente pensar esses enredos também, né? Para não só jogar o exercício pelo exercício. Sempre a gente precisa ter essa dinâmica, né, de construir esse terreno, mesmo que seja imaginário, né? Mesmo que não tenha objetos de referência para imaginar. E que é super possível. Ações de equilíbrio, de desequilíbrio, né? Nem sempre ficar no fácil, de trazer desafios para que as crianças naquele movimento que ela está construindo, opa, isso eu não tinha treinado ainda, isso eu não tinha sentido, né? De inventar situações. Ok, tu já viu que aquela criança está super bem, ela já entendeu, nossa, se tu colocar a música, ela faz no tempo, assim, perfeitamente. Então, traz o dificultador aí. Fulana, como seria tu dançar isso se tivesse, sei lá, uma bola amarrada no teu pé? Né? Constrói um dificultador. Se você tivesse que vestir esse casaco que não tem tanta mobilidade no braço, né? Seu gesto vai ser diferente um pouco, né? Enfim, em tom de brincadeira mesmo, né? Em tom de que a criança possa aí perceber uma qualidade que até então, talvez, como aquilo estava muito dominado para ela, ela não pesquisou muito outros movimentos, né? Ela já ficou satisfeita com aquele repertório mínimo que ela produziu. Né? E aí agora eu queria mostrar para vocês, então, fiz toda essa introdução para mostrar para vocês uma relação que eu gosto muito de trabalhar também com crianças pequenas, que é o teatro de formas animadas ou teatro de objetos, né? Que basicamente a gente vai estar trabalhando com o protagonismo de alguns objetos do nosso cotidiano, né? É importante que eles tenham aí uma repetição entre eles, ou algumas pessoas vão dizer que tenham que ser famílias de mesmos objetos, em tamanhos diferentes, para que a gente reconheça uma unidade entre eles, né? Por que que a gente pode trazer isso, né? É comum a gente pegar um livro de literatura infantil, ir lá contar para as crianças a história assim, depois mostrar as imagens, né? Uma outra forma da gente ativar, excitar os sentidos de novo das crianças, é trabalhar com esses objetos que não vão ter olhinho, boquinha, né? Como nos fantoches que a gente está acostumado a usar às vezes, mas eles aguçam essa imaginação da criança para outras coisas além do que tu está narrando, além desse texto literário, né? Então, eu vou mostrar algumas coisas que eu criei esses dias com uma turma de crianças de múltiplas idades, que a gente montou algo que falasse um pouco sobre esse momento que a gente viveu da pandemia, né? Que a gente ainda está vivendo, aliás, né? Vou mostrar para vocês as soluções que a gente elaborou juntos, para vocês acompanharem comigo. Deixa eu só montar aqui rapidinho. E o que é interessante? Porque no teatro de formas animadas ou de objetos, a criança ela vai estar aparecendo, mas ela vai estar com um aparecer assim quase que secundário. E ela não vai se dar conta disso. Isso para nós é interessante, porque aos pouquinhos tem essa obrigação de vai lá e faz, e fica na frente de todo mundo, se expõe. Não, aqui ela meio que se sente num ambiente segura, né? Em tom de brincadeira, para contar essa história. Então, nesse grupo que a gente criou, a gente pegou uma classe que tinha lá perto, isso que é bem importante, assim, de vocês terem uma classe, um objeto, que vocês possam meio que ficar atrás, né? No teatro de fantoches, por exemplo, a gente se esconde totalmente, só aparece fantoche. Aqui, ao contrário, a gente está em relação com esses objetos. Esses objetos aparecem e a gente meio que está aqui como um agente que manipula, mas que também comenta, que também participa, né? Mas as crianças nem sempre se dão conta disso, né? Isso que é barato. E é interessante, às vezes, para alguns grupos, a gente começar apresentando uma ideia, uma relação com os materiais, e depois pedir para que elas contem essa história. Porque às vezes é bem isso que a gente estava falando antes do movimento. Ela não entendeu muito bem no início, ela precisa ver antes isso, né? Então, essa história que eu apresentei para eles era mais ou menos assim.
Era uma cidade muito movimentada, muito assim, movimentada e populosa. Essa cidade, ela tinha casas de todos os tamanhos. Ela tinha casas grandes, pequenas, prédios arranha-céus, casinhas choupanas, com apenas um quarto, também uma casinha para cachorro. Enfim, essa cidade, ela respirava movimento. Os sons dos carros, o barulho das pessoas caminhando e conversando, era tudo tão intenso e tão rápido. Em um dos bairros dessa cidade, moravam alguns moradores de velhas datas já. Entre eles, uma senhora que morava na casa quase da esquina, um escritor que adorava produzir livros de literatura infantil. E aconteceu que, em determinado momento, algo inesperado aconteceu. Uma coisa que mobilizou todos os moradores, não só dessa cidade, mas de todo mundo. Uma coisa que eles não entendiam muito bem o que era. Não podiam sentir, não podiam ver, nem tocar, porque era uma coisa invisível, que cobria tudo, todos os lugares, todas as coisas, todas as casas, e deixava as pessoas tendo que se afastar um pouco uma das outras. Nesse sentido, aqueles moradores que estavam enfrentando esse desconhecido, essa doença que ainda era bastante contagiosa e perigosa, tiveram que pesquisar aí outras formas de aproveitar as suas casas. A senhorinha que morava na casa da esquina, ela passava longas horas tricotando. Ela pegava e produzia peças para ajudar outras pessoas que sentiriam frio no inverno. E ela passava os dias todos a tricotar em sua casa. O escritor, por sua vez, ficou um pouco sem inspiração para escrever. Se sentiu parado, preso. E ficava lá, ouvindo cantar o pássaro, que era o seu único amigo no pequeno apartamento em que ele morava. O pássaro cantava em sua gaiola e o escritor ficava a pensar: o que será que ainda vem pela frente? O que ainda teremos de enfrentar? Dali para frente, era preciso redobrar os cuidados. Máscaras foram precisas para se cuidar e se prevenir do vírus, que ainda era invisível. Então, o escritor e a senhora também, máscaras tiveram de usar cada vez que precisavam sair de suas casas. Pela senhora ser um pouco velha e ter mobilidade para caminhar e ser bastante perigoso, o escritor se prontificava a ir ao supermercado e entregar alguns mantimentos para a senhora. E isso acontecia todos os dias. O sol aparecia e o escritor ia bem cedo no mercado. Deixava as compras na porta da senhora, ela pegava. Isso aconteceu durante muitos e muitos dias. Até que, de repente, parece que algo estava se modificando. Aquilo que não era mais tão perigoso, parece que a neblina sumiu. A vacina trazia um pouco mais de segurança para os moradores, que aos pouquinhos podiam sair mais de suas casas, podiam trocar mais informações, conversas entre eles, ainda mantendo os cuidados de uso de máscara. Com o tempo ainda, a máscara já foi deixada um pouquinho de lado, usada em alguns momentos. E a cidade
ao que parece, retomava o seu ritmo normal. Os carros passando pelas ruas, o som das crianças brincando no parque, indo para a escola, e os moradores continuavam as suas vidas. Enfim, né, a gente foi contando essa história com eles, mas elegendo esses símbolos, então, dos livros, né, foi uma coisa muito aleatória, porque esse dia que eu fui visitar eles, eu também ia fazer uma conversa com a professora. Então, minha mochila estava cheia de livros que eu queria trabalhar com ela. E aí, quando eu vi as crianças na sala, assim, falando bastante disso, né, dessa coisa que era invisível, que elas não, né, não sabiam, que tinha medo, que outros vírus estavam por aí, eu disse, pô, vamos criar alguma coisa, então. Né? Então, olha que legal a convenção, né? Esses objetos, eles não são casas, mas eles se tornaram casas a partir dessa minha manipulação e dessa convenção nessa história, ao ponto de que vocês, comigo junto, passam a acreditar, a imaginar esse cenário dessas casas, né? Nessas cidades que existem casas maiores, casas mais baixinhas. E aqui os personagens a gente adotou por óculos, né? Então, o tipo de óculos dizia o tipo de morador, o escritor, a senhora, o cachixi que eu tinha lá no meu chaveiro se tornou a gaiola do passarinho, a lanterna que a gente ia trabalhar depois numa oficina de sombra, ela deu essa passagem de tempo, né? Então, isso que é legal, assim, gente, de vocês puderem... E a máscara, que já estava na minha mochila, a gente foi usando ela como convenção. E o vírus, né, que era um plástico bolha, que na realidade tinha na sala disponível, e eu fui usando para indicar esse elemento que a gente não enxerga, esse vírus, a doença, enfim, que está ainda pelo ar, né? O que aconteceu assim nesse dia que foi muito legal é que depois que a gente contou essa história, as crianças também foram contar as delas, né? Então eu fiz questão da gente ter aí um tempo para que elas pudessem apresentar outras histórias. Então as primeiras que foram surgindo, muito legal, que as crianças ainda aproveitaram os livros como casas, né? Depois aqueles livros já se transformaram em hospitais, em outras coisas, né? Mas ainda nessa ideia de morar pessoas ali dentro. Os óculos, né, nessa atitude humana ainda de representar personagens, mas aí eles foram trazendo outras coisas que estavam ali perto. Bichinhos de pelúcia, né, foram pegando elementos ainda um pouco mais caricatos, e a gente foi conversando de que daqui a pouco o objeto interessante para aquela história ele não precisaria ter todos as características bem definidas. E que tá tudo bem, né? Então, foi legal, assim, de que ao passo que cada um saía, eles iam pegando um pouquinho de cada história para compor a sua, né? E, claro, a gente meio que estabelece um tempo para que isso acontece, né? Então, eu fiquei mais de uma hora quase ali, até que todo mundo em duplas, em trios, pudessem contar a sua história, né? Pensando ali um jeito de começar, um acontecimento maior e um jeito de finalizar, né? Então, aconteceu de um grupo de meninos ficam naquele, e daí, gente, aquela história ficou muito longa, né? Também eu tive que intervir, eu disse, meninos, como que a gente poderia terminar hoje, neste momento? Aí eles, né, desenvolveram. Mas daí o menino disse assim, tá, mas eu ainda não terminei, professor, eu quero terminar depois. Daí eu disse para eles, tá, e se a gente pensasse que em vez dessa história terminasse aqui, ela fosse que nem uma série, né, que continua num outro dia, num outro momento, para a gente também ficar aí com esse gostinho de querer saber o que aconteceu, né, tu não contar para a gente tudo. Eu disse, boa, professor, vou fazer. Né? Então, é legal também, porque essas crianças estão imersas aí nessa mídia de série, né, de podcast, de tudo isso, por que não trazer para a contação, né, de histórias? Então, é uma prática que é legal de vocês poderem ter, assim, presente nas salas, ter aí alguns materiais elencados numa cesta, numa caixa, em algum repositório aí na sala, que as crianças possam buscar eles para brincar, né? E contar suas histórias.
claro, também junto com os livros de literatura, né, ter essa relação. Eu particularmente tenho, assim, meio que abolido os fantoches mesmo, assim, né, porque os fantoches e as fantasias meio que eles já carregam tudo, assim, né, parece que nos deixam um pouco para criar às vezes, né. Então, a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva, assim, de objetos que possam, às vezes, pela própria manipulação, estragar, né, se desmontar, e tá tudo bem, não é nada muito, né, caro, sofisticado, que a gente não possa repor depois. Então, gente, acho que era mais ou menos isso que eu tinha pensado, assim. As autoras vão trazer muito também a importância da gente ir construindo os nossos próprios jogos, né? As nossas próprias brincadeiras, né? E anotando isso, esses repertórios que as crianças vão inventando ali, né? Na improvisação e trazendo isso daqui a pouco com uma intencionalidade também, né? A gente fica muitas vezes em função só de um tema ou de um projeto, de um eixo gerador, né? Mas por que não trazer enquanto uma pesquisa, sei lá, a gente percebe que tem um terreno mais ali de floresta, uma coisa meio de suspense, que as crianças estão, né, trabalhando histórias naquele clima. Por que não, às vezes, eu trazer também uma literatura infantil que tem esse clima, para que elas consigam imaginar outros personagens, né, nesse enredo, qualificar ele um pouquinho, né? Então, acho que é legal a gente, alguém que possa ser um escriba, assim, né, de anotando essas histórias e que isso possa estar numa pasta, isso possa estar fixado na parede da sala, que as crianças tenham isso como, quase como um livro de um processo, né? Um livro de imagens, um livro de movimentos, que a gente vai criando, né, com o tempo, e que depois pode render em um roteiro, né, para apresentar algo, né, compartilhando com a escola, lembrando sempre do cuidado que a gente precisa ter nesses casos, né, de tentar não expor as crianças prematuramente aí a uma situação que possa, né, travar elas. No encontro passado eu mostrei alguns vídeos, né, de umas ações de dança e coreografias, como que isso às vezes, né, deixa a criança despreparada, né? A gente não prepara a criança para aquilo que ela vai sentir lá diante das pessoas, a gente só prepara uma forma, né? A gente não trabalha os meios, né? Então, vai construindo estratégias aos pouquinhos, daqui a pouco uma turma apresenta para outra, às vezes apresenta para alguns professores, né? Até chegar nos pais, ou inverter a ordem, às vezes como a Juliana que está aqui hoje, né, faz também dos pais apresentarem também para as crianças, né? Então, acho que seria isso. Tem o certificado para quem participou pela Simpla, é só depois emitir lá, né? Tá automático e a gente fica aí à disposição de vocês. No próximo mês, agora em junho, estou bem feliz que a gente conseguiu uma série de palestras com aí amigos e professores, tem de Curitiba, tem de São Paulo, pessoas de vários lugares que vão, em cada sexta-feira do mês de junho, né, de noite, a gente vai trabalhar com alguma linguagem artística e pensando como que ela reverbera no corpo. Então, em comemoração aí aos 2 anos do projeto Artisteiros, a gente vai ter essa programação especial no próximo mês. Então, fiquem atentos aí, vai ser oferecida gratuitamente pelo YouTube. Tá bem? Acho que era isso, gente. Então, tá bem, me despeço aqui de vocês. Deixo a gravação, então, para quem for assistir em outro momento. Até mais. Tchau, tchau.